Através dessas fases, o ente se individua, ou seja, vem a ser o que só ele pode ser. As fases vão revelando aspectos do seu ser. Nós temos a individuação física, a individuação biológica ou vital, a individuação psíquica e a individuação coletiva. O que eu proponho solenemente, é uma adição a essas 4 individuações. Há uma 5ª individuação. Simondon, como pensador moderno, operando dentro dos limites da sua especialidade, não poderia tê-la conhecido. Esta 5ª individuação, que na minha perspectiva, e acredito poder dizer na perspectiva tradicional, é a mais importante e é a que coroa todas as outras, é a individuação espiritual. A individuação física é aquela que cinge o sistema, determina onde começa e onde termina o objeto, impõe-lhe limites. Corresponderia ao reino mineral. A individuação biológico-vital é aquela no qual o sistema assume a problemática da busca ou da captura da energia necessária para sua manutenção ou expansão. Tem em cima a divisão funcional do seu corpo. Agora um corpo não simples, mas composto de órgãos especializados. A individuação psíquica é quando o sistema assume a problemática de si mesmo. É quando sua ressonância interna gera uma plataforma de autorreflexibilidade ou de autoconsciência, e ele então pode dizer eu e processar os problemas desse eu, problemas gerados de sua condição existencial de imersão no mundo, numa dada época, numa dada sociedade. É também nessa plataforma em que estão situadas as faculdades racional e imaginativa, a razão e a imaginação. Embora a capacidade de processar informação num órgão central esteja presente em várias formas de vida, é no homem que ela atinge a perfeição. E só no homem o próprio ego aparece nos seus cômputos. Se observados de cima, todos esses individuantes psíquicos reunidos também se comportam como órgãos de um corpo vivo que seria a comunidade. Também o grupo se individua. Com seus gestos próprios, seus rituais próprios, seus símbolos próprios, ele se diferencia dos grupos vizinhos, dos outros. Com sua língua própria, ele diz nós, diz eles. Esta é a individuação coletiva, que constitui como que uma piscina no interior da qual os individuantes estão imersos. Naquela água vão levando a cabo seus processos de individuação particulares. A comunidade é como uma esfera, uma membrana protetora, ou, para se expressar pelas analogias da paleopolítica, um útero artificial no qual os homens podem continuar, fora do útero materno, do qual foram expulsos, a sua gestação interrompida. A comunidade é o forno dentro do qual os individuantes psíquicos vão se individuando, mas não a sua própria sorte, e sim conforme os modelos da memória coletiva. Essa piscina fornece os nutrientes e os modelos para a individuação psíquica. O individuante psíquico, nela imerso, se individua à imagem do patriarca, do sacerdote, do guerreiro, da mãe, etc. O homem só é homem enquanto está entre os outros e revestido dos símbolos de sua razão de ser. O homem que o mundo tradicional construía e constrói é aquele em que todas essas individuações se encontram harmonizadas, retificadas, estruturadas verticalmente. Não só estas, mas principalmente a 5ª individuação, a individuação espiritual, de que eu falarei à frente. Tudo isso, toda essa hierarquia de sistemas individuantes é incompleta sem a individuação espiritual. O homem ou a mulher em seu estado integral é homem ou mulher na composição física, é homem ou mulher na composição biológica, é homem ou mulher na composição psíquica e é homem ou mulher no reconhecimento coletivo. Mas principalmente é homem ou mulher nos seus modos de realização espiritual. Bom, o que seria a individuação espiritual e o que ela tem a ver com o tema do vídeo, que é tornar-se homem? Eu voltarei ao que eu disse no início, que no mundo tradicional não basta ter um corpo masculino para ser homem. Não basta refletir a si mesmo como homem, imaginar-se, fantasiar-se como homem, vestir-se como homem, nem mesmo comportar-se como homem. Pois o comportamento, um traço externo, também pode ser replicado tanto por uma criança como por uma mulher, eventualmente até por um animal, um macaco. Reparem como todos esses traços dizem respeito aos sistemas inferiores de individuação. O que decide a autenticidade de um homem é o resultado da individuação espiritual. As grandes transformações dos sistemas individuantes irrompem de crises, ou melhor, das resoluções
de crises. A iniciação, e sob esse nome eu abrigo muitas formas diferentes de passagem ritual, nem sempre confundíveis com a das seitas, por exemplo. Enfim, a iniciação eram justamente as respostas coletivas a essas crises. Os rituais de passagem eram exatamente as soluções coletivas da crise, que sempre esteve programada para eclodir naquele determinado momento da vida do individuante. A crise cujos sinais aparecem no físico, no biológico, no psíquico, e que são notados e interpretados pelo coletivo, que então aparece para resolvê-la, e que a resolve com toda a eficiência de um choque. Através de um repertório técnico que varia culturalmente e que inclui isolamento ritual, jejum, resistência à dor, exposição à morte e um vasto rol de provas, tanto físicas quanto ascéticas, enfim, através desse repertório, os mestres da individuação espiritual provocam no jovem uma verdadeira ruptura de nível. Arrancam-lhe o nível das 4 individuações e o puxam para a 5ª. Aqui vale passar novamente por esta hierarquia. A esfera inferior, a física, corresponde ao que se chama no sistema védico de tamas, a ignorância, a completa ausência de luz, a matéria opaca. A esfera vital, biológica, corresponde a rajas, a paixão, a vontade, o impulso, o movimento. A espiritual corresponde a sattva, pureza ou virtude, mas cuja raiz sat se traduziria por verdade. A psíquica, situada esquematicamente entre as 2 inferiores e a superior, não corresponde a nenhum guna especificamente, pois o psíquico não é algo como uma realidade positiva, e sim relacional. Ele está sempre atrelado a tamas, rajas ou a sattva, e moldando-se de acordo com o guna a que ele se encontra atrelado. Os rituais de passagem, assim como os rituais de iniciação, enquanto realizadores da individuação espiritual, retiram o sujeito do governo de tamas e de rajas e o elevam ao de sattva. E é então que se dá a plenitude de sua virilidade. O individuante então se reencontra com o princípio solar e urânico, ou seja, com o princípio masculino do qual procede, que ele traz consigo, latente desde a pré-existência. Ele então manifesta essa potência, desvela sua plenitude. Ele agora é um homem no sentido mais pleno do termo. Antes era homem apenas em potência, agora é homem de fato. A iniciação era como um segundo parto. Na verdade, sob certa perspectiva, a iniciação era o parto principal, era o parto de que o nascimento biológico era apenas uma etapa preliminar. Nascer com um corpo masculino é possuir essa potência, mas ela não se manifesta, digamos, sozinha, e sim precisa de estímulos bem determinados. Incorporar é apenas potência, é a massa energética necessária para a individuação principal. É preciso um trabalho, diria até alquímico, para extrair dele a luz. Portanto, não importa, não tem valor algum o indivíduo ter apenas o corpo de homem, ver-se a si mesmo como homem, ou simular o comportamento de um homem. Até que ele passe pelo ritual de transição e encarne um dos arquétipos solares, ele continuará sendo um menino, por tempo determinado. Ele pode morrer velho, que ainda assim não terá sido um homem pleno. A individuação espiritual não retira o indivíduo do governo das esferas inferiores, simplesmente. Não apenas isso. Mas ao fazê-lo, ele retira o indivíduo da identidade com a criança e a mulher, por exemplo. Em algumas sociedades, a cisão é tão radical, tão profunda, que chega-se a ter uma língua exclusiva para crianças e mulheres e outra língua exclusiva para homens. A iniciação era o parto principal, de que o parto biológico era apenas uma etapa preliminar. Nascer com um corpo masculino é possuir essa potência, mas ela não se manifesta, digamos, sozinha. É por ser privado desta realização solar que o escravo estava fadado ao status de uma criança. E o mesmo quanto às mulheres. A criança, o escravo e a mulher, por suas constituições naturais, podiam completar apenas as individuações física, biológica e psíquica. Eram superiores aos animais por conseguirem a psíquica, mas inferiores ao homem por não conseguirem a espiritual. E sendo que é esta última individuação a que outorga o dom do governo de si, então a criança, o escravo e a mulher, não podendo governar a si mesmos, precisavam que alguém os governasse.
Alguém que, tendo completado a individuação espiritual, comprovado o governo de si, pudesse, então, governar os outros, governá-los. É por isso que a política sempre foi, em essência, uma responsabilidade masculina, enquanto outras áreas em que o dom do autogoverno não era tão indispensável assim, puderam ser confiadas à mulher. Mas isto significa que a mulher esteja privada de individuação espiritual? Não exatamente. Na série que pretendo fazer sobre metafísica do sexo, eu darei detalhes sobre como fica a mulher espiritualmente nessa situação. Mas por ora vale dizer que a natureza feminina é essencialmente relacional. A mulher não pode realizar a individuação espiritual por si mesma, sozinha, como o homem pode. Como o homem pode, por exemplo, meditar no deserto ou sentado debaixo de uma árvore. Pois por sua natureza ela está presa visceralmente, inseparavelmente ao biológico, razão pela qual as mulheres não eram aceitas em ordens ascéticas, inclusive no budismo original. Não só no budismo, mas em muitas tradições se diz que a mulher é incapaz de se desprender de dois instintos, o sexo e a maternidade. É impossível sequer imaginar uma mulher fazendo o que Siddhartha fez ao virar as costas a seu filho e buscar a liberação. Mas calma, se você é mulher, não se irrite. A mulher tem suas vias próprias de realização da individuação espiritual. Como disse antes, a natureza feminina é relacional. Isto significa que sua via de realização própria é a adesão amorosa ao homem. A lua não tem luz própria, mas precisa receber sua luz do sol. Tensionando-se ao polo masculino, agarrando-se a ele, a mulher consegue atingir, através do sucesso espiritual do homem, sua própria individuação espiritual. Também a maternidade pode ser uma via para a individuação espiritual da mulher, mas não temos tempo para falar disso agora. Bom, disto que eu falei, deduz-se que, com a ausência dos rituais de passagem, nós então não temos mais homens? Sim e não. De fato, na ausência desses rituais, diminui-se drasticamente a presença de homens de verdade no mundo. Por outro lado, há muitas situações em que a coincidência de determinados fatores pode desencadear uma individuação espiritual viril aparentemente espontânea. O caso da guerra é um exemplo. Se um individuante souber dar um significado transcendente à empresa da guerra, ele poderá sair da batalha transformado, renascido, feito um homem de fato. A guerra tem essa potência descomunal. Por outro lado, na medida em que a guerra moderna também deixou de ser uma empresa religiosa, também abandonou os ritos, é muito comum que o sujeito dela volte traumatizado negativamente, o que retarda ou apaga em definitivo a potência solar de que ele, antes da guerra, era portador. Há outros exemplos. De fato, toda crise profunda pode ser devidamente aproveitada para desencadear esta ruptura de nível. Contudo, sempre dependerá, hoje, da habilidade do indivíduo. Quando antes, no mundo da tradição, a comunidade já tinha as fórmulas para obter os melhores resultados. Não importa o quanto o sujeito ostente traços externos da masculinidade. Uma tal virilidade é apenas fálica. A verdadeira virilidade é espiritual. É quando esses traços físicos são cultivados apenas como símbolos de uma conquista ascética. Um homem com corpo másculo, mas que não realizou a potência solar velada neste corpo, é como uma criança. Enquanto o homem que tenha realizado essa potência, mesmo que não ostente um corpo tão másculo, ele encarna o princípio da virilidade mais perfeitamente do que aquele homem. O princípio masculino da soberania está presente e atuante nele. Sem precisar usar força física, ele governa tudo em volta, só com o olhar, com a força do seu carisma espiritual. A história está cheia de homens assim. O homem moderno acha que, copulando sem parar, consegue provar sua virilidade, quando, da perspectiva tradicional, é o oposto. Um tal homem está atendendo ao estímulo da mulher, está sendo hipnotizado por ela. Está sendo, portanto, governado pelo princípio feminino. A moral da história é que não se é homem, ou não se é homem pleno, sem a individuação espiritual.
Bom, espero que com isso tenha jogado um pouco de luz sobre o que significa tornar-se homem. A saber, realizar